Não gosto muito de dar palco para criminosos, principalmente criminosos de crimes graves, sérios, inafiançáveis e imprescritíveis. Pelo menos até o julgamento, como essa questão de Brenda Sá. Essa influenciadora digital racista, não é só racista, ela comete o crime de racismo e de injúria racial, mas reproduz o ódio, reproduz o crime de racismo para tudo que é lado, tá certo? Então, o que é que essa Brenda Sá, essa influenciadora, fez lá de Petrópolis, certo? Ela botou na camiseta dela aquela imagem sacra, da cristandade, a principal imagem sacra de toda a cristandade de Gênesis, que é aquela imagem de Deus tocando o dedo de Adão. Aí o que é que ela faz? Bota os dois dedos se tocando. Uma mão branca, uma mão negra. Aí o dedo da mão negra toca o dedo da mão branca e o dedo da mão branca vai trocando de cor. Tá certo, gente? Não precisa nem ver a fotografia, que a memória fotográfica é raro. Vocês têm que imaginar como se fosse no teatro, para não sair mais nunca da mente de vocês, para vocês jamais esquecerem esse crime hediondo e absurdo. Como ela cometeu esse crime hoje, então cabe prisão em flagrante, tá certo? E a imagem é bíblica, totalmente distorcida, certo? E ela escreve em letras garrafais: não se contamine, seguida de um versículo bíblico. Quer dizer, se Bolsonaro tocar o dedo de Hélio Negão, a mão dele vai se tornar negra, certo? É o que eles acham. E na campanha eles tiram onda que não acham isso. Serve só para propaganda, para iludir o voto da raça negra. É um crime bárbaro de racismo, só que é pior, não está só que nem essa que entregou a coroa de flores para Lula, que está presa, que é um crime inafiançável. Ela induz e produz mais racismo, certo? E mais ódio. Tudo isso em Petrópolis. Brenda Sá, certo? Então ela rasgou completamente a lei de racismo e de injúria racial, tá certo? A branquitude dela é patológica, uma branquitude de ódio, certo? E na casa de Deus, ela pegou o cúmplice dela e foi para a igreja em Petrópolis, os dois com essa camisa, tá certo? Então, ele simula aquela imagem de Deus tocando Adão na Capela Sistina, tá certo? Só que reproduz esse desenho numa camiseta para cometer esse crime bárbaro e odiondo. Então, ela mudou o pilar do cristianismo, tá certo? Qual é o principal pilar do cristianismo? Amai-vos uns aos outros como Deus vos tem amado. Ela não. Odeia o teu próximo contra ti mesmo, acrescenta teu preconceito e teu ódio. Isso é a nova frase de Brenda Sá, racista, sacrílega, tá certo? Apóstata, tudo que é ruim, tudo que não presta dentro da religião, da própria cristandade, tá certo? Então, desde que Marcos Feliciano cometeu aquele crime, querendo convencer os negros do Brasil que eles são sub-raça, que eles até na igreja deviam dar o lugar na frente para quem é mais branco e lá para se reconhecerem como negros, como sub-raça, tá certo? Qual é a defesa deles? Eles dizem que é feito o Valadão quando fez o crime de homofobia, certo? Eles dizem que quem é contra eles cometerem crime está cometendo crime de intolerância religiosa. É a mesma defesa de Brenda Sá agora. E ela usou um termo que ela diz que não está denegrindo a imagem do negro, está enaltecendo a raça dela. Olha, se você enaltece uma raça, você subjuga a outra. E usar a palavra denegrindo, que já é uma palavra racista. Denegrir é tornar negro, então denegrir é coisa boa. Ela bota denegrir como se fosse coisa ruim. E Marcos Feliciano não conta o resto, né? Porque Enos era filho de Sete. Por que Jesus Cristo não gostava de Enos? Porque ele criou a tal da religião, tá certo? Então esse pessoal comete esses crimes inafiançáveis, certo? Só lembrar que a que levou a coroa fúnebre para Lula está presa. Essa tem que ser presa hoje, porque faz menos de 24 horas, tem que ser presa em flagrante. O ruim é que no Brasil a pena é só de 2 a 5 anos. Então você vai ficar presa até ser condenada. Quando for condenada, vai para casa. É porque o crime é abaixo de 8 anos, não vai na chave. Abaixo de 4 anos, não vai na chave. É crime não é crime de reclusão, é crime só de condenação.
tá certo? Então cabe a prisão em flagrante dela. Usar uma marca secular da cristandade para cometer um crime hediondo e reproduzir o racismo usando imagem bíblica, histórica da humanidade do Gênesis e um versículo bíblico. Então é Brenda Sá. Vejam as fotos e os filmes. Ela entra com o cúmplice na igreja. Não é namorado, não é noivo, não é marido, é um cúmplice. Estão cometendo um crime e entra abraçado, certo? Podiam fazer outras coisas abraçadas, inclusive ir para o andar superior hoje, já que eles acham que seriam bem recebidos pela mão branca de Deus. Se eles se lembrarem que Jesus Cristo, quando era criança, que queria acabar com as crianças, ele não foi para o lado europeu, não. Quando ele saiu de Israel, não foi em direção à Europa, foi em direção ao Egito, onde todos têm a mesma negritude de Cristo, certo? Se Jesus tem aquela imagenzinha para o Ocidente, vamos agradecer a Michelangelo, até porque tinha um parceirozinho dele, que foi, nos parece, aquela cara que foi pintada, tá certo? Eles não podem alegar desconhecimento da lei. Se você é analfabeto no Brasil, mora no Oiapoque ou no Chuí, não pode alegar desconhecimento da lei. Agora, imagina isso, as crianças brasileiras vendo. As crianças negras vão se sentir extremamente deprimidas e as crianças brancas vão começar a enrustir o racismo desde criança, mesmo que não seja de Santa Catarina, onde 70% da população se declara branca. Tá certo? Então as entidades sociais estão contra. É pouco. É um caso de polícia e um caso de racista, de racismo. É um caso de polícia e de justiça. Certo? Essa elite branca, racista, evangélica, certo? Nós somos 61% de pretos e pardos, segundo o IBGE. Agora espia para eu sou negro, certo? Se eu não tenho 100% de cromossomas brancos, certo? Eu sou negro, certo? Graças a Deus a gente se livra do cromossoma 21 sem nenhum preconceito, tá certo? Mas é um cromossoma que não é muito bom de se ter. Agora, olha para meu zóio, é o zóio do negro do Senegal, do negro da Etiópia, do negro do Congo, porque não tem branco com olho esverdeado, amarelado. O meu, de manhã é esverdeado, de noite ele é mais amarelado. Tanto é que a gente tem esses olhos de cor de frutacor, a gente quando era adolescente pingava limão para ele ficar mais verdinho. Então eu sou negro. Então se o IBGE diz que é só 61%, eu garanto a vocês que é mais. Se você não é 100% branco, meu compadre, você não é mestiço, não, você é negro que nem eu, tá certo? Então, o racismo é um crime imprescritível, certo? Agora, nos Estados Unidos está voltando com tudo, vocês vejam, já tem bairros negros, já tem escolas negras de novo, já tem supermercado só para negro, tá certo? Agora, o crime nos Estados Unidos é sempre julgado por 100% de brancos. Por quê? Vamos dizer que tenha 10% de negro, o jurado 10% de preto. Não, porque o advogado de defesa nunca vai escolher um jurado branco para julgar esse caso, nem vai querer um juiz negro, vão querer tornar ele suspeito, que nem tornaram Alexandre de Moraes. E a Suprema Corte está totalmente contaminada. Está reduzindo todos os crimes de racismo, que a pena lá é de 15 anos, para 5 anos, para também libertar de imediato. Certo? Só esse crime do Peyton Conde, em 2022, ele sozinho eliminou de uma vez 10 afrodescendentes, ele foi condenado à morte. Teve a pena dele revertida agora em prisão perpétua. Então, o racismo ressurge no mundo com a força muito grande, tá certo? Então, nós temos que combater muito isso aí. Você olha para um presídio brasileiro hoje e olha para uma escola secundária da periferia, é igualzinho. Só estão lá pretos, pós-adolescentes e adultos jovens. Mesmo assim, são nossas cadeias, são completamente racistas, são quem mais morrem e são quem mais são presos. Já caracteriza um racismo deslavado e descarado. Agora, Dona Brenda de Sá tem que ser presa, certo? O cúmplicezinho dela tem que ser preso. Esse crime tem que ser punido exemplarmente, tá certo? Então, as instituições sociais, os ministérios das mulheres, das áreas sociais, quer dizer, não é mais Damares, minha gente, certo? Tem que puxar o Ministério da Justiça, certo? O Ministério da Segurança Pública, que é o mesmo, e torrar essa mulher na cadeia, botar ela na cadeia mesmo, pelo menos até ser julgada, infelizmente.